Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco, né? O Andrei, né, já vai para o time do Chelsea. O próprio Chelsea já colocou lá na sua página, né? Andrei Santos aí já está chegando no time do Chelsea, né? Vasco aí não fica um pouco triste porque perde um jogador de muita qualidade que teve um destaque muito bom na última temporada, mas todo mundo sabe como é, né? Futebol brasileiro, o jogador aparece e acaba sendo negociado muito cedo, né? Esse é o caso do Andrei. O Andrei vai jogar no Chelsea. Ainda não sabemos ainda exato se ele vai realmente jogar para o Chelsea ou o Chelsea vai emprestar o jogador. Eu acredito que ele tem muito potencial para poder atuar no time do Chelsea, né? Pegar um pouquinho de experiência, né? Um jogador que surgiu agora, ainda não está acostumado a jogar futebol de alto nível, né? Surgiu na Série B jogando muito bem, mas eu acredito que tem muito potencial para poder atuar no time do Chelsea. Bora acompanhar mais um programa aqui do ESPN falando tudo sobre o Vasco e o Andrei. Conferir, tá aí. Ah, gostou da cara de mal? Assim, eu tô chegando, rapaziada, sai da frente. E o texto aí diz a Blue Brazilian, um brasileiro azul, ele assina contrato e o Chelsea tá numa necessidade com um monte de jogador no departamento médico. De repente chega para jogar, você acha? Bem-vindo, num momento muito bem-vindo para o Chelsea. Para o Vasco, uma pena, uma lástima. O torcedor vascaíno deve estar pensando, justo agora que as coisas estão se acertando, imagine esse Vasco que está sendo montado com o Andrei Santos, queimariam algumas etapas aí de amadurecimento, né? Porque foi sem dúvida o melhor jogador do Vasco na temporada passada. Um belo reforço. E tem essa oportunidade que você falou, uma brecha aí para já chegar chegando, já chegar mostrando o serviço. Aliás, tem Chelsea City nesse domingão de novo, Mais né? um Chelsea City. A gente teve o encontro pelo campeonato inglês, de novo deu City. O City tem levado a melhor sobre o Chelsea com frequência, agora é pela Copa da Inglaterra. E no último jogo no campeonato inglês, muitos garotos tiveram que entrar, gente da base do Chelsea, que não é muito comum num gigante como o Chelsea, né? Mas teve que apelar, né? Muita gente ausente para muita competição em tão pouco tempo de ano. Nós estamos entrando, fechando os primeiros, como é que é? De hoje a 8? Estão fechando os primeiros 8 dias do ano e o Chelsea já tem muito compromisso e pouco jogador. Por isso o André é bem-vindo. Agora, falando do Vasco, do professor Barbieri, informação do nosso Fernando Campos, ao lado do Lucas Pedrosa, o Alex Teixeira, a tendência é renovar o contrato. A gente tem números do Alex Teixeira, podemos colocar na tela? Para a gente dar uma olhada no que fez esse garoto que tem uma história bela com o Vasco e acabou não rendendo muito na Série B em 2022, nesse retorno dele. Foram 15 jogos, 8 como titular, 2 gols apenas, 1 assistência, menos de 1 chute por jogo, 0,9, 0,8 chance criada por partida, 0,7 drible por jogo, isso dados da Série B. Você vê com bons olhos uma extensão nessa relação Vasco e Alex Teixeira, apesar de não ter tido uma Série B tão boa? Antes da gente mostrar os números, eu ia até dar uma conectada anterior, né? Números que não são tão bons assim, que havia muita expectativa no retorno do Alex Teixeira. Agora, eu acho que vale um voto de confiança. Primeiro, pela carência do Vasco, né? Você colocar o Vasco numa situação de buscar no mercado um jogador com a capacidade técnica, o Alex Teixeira, e capacidade técnica ele tem, o clube teria mais dificuldade. Acho que vale o voto de confiança pela identificação. Ele faz parte de uma leva aí, que você podia chamar a volta dos que não foram, o William no Corinthians, Tyson no Internacional. Esses não tiveram a oportunidade de uma renovação, que agora o Alex parece está tudo encaminhado para que ele tenha. Na atual situação do Vasco, eu apostaria. Ele foi ao CT do Vasco, assistiu o jogo-treino contra o Nova Iguaçu, conversou com a diretoria, não há nada confirmado, mas depois de conversar com empresários e conversar com outros clubes, a possibilidade esquenta de uma renovação de contrato. A tendência é visto como um ótimo sinal para fechar o acordo. E aí a gente fica pensando, o Vasco investiu muito, né, nessa janela de transferências, tem um elenco mais forte, gastou mais nessa janela do que nos últimos 10 anos.
Então, a tendência também é o Alex Teixeira ter mais com quem jogar, né? Mais bem acompanhado, a tendência é que o futebol dele suba. Embora na prática mesmo o vascaíno ainda esteja esperando nomes mais perto do Pedro Raul, que é o grande nome para o ataque. A gente está falando de um Vasco mais propositivo, né? Quando você fala de Alex Teixeira, quando você fala do próprio Pedro Raul, você espera um Vasco com um pouco mais de condição de incomodar o adversário do que era aquele Vasco que penou muito para subir da Série B para a Série A. E olha que eram 4 vagas, hein? Então, tudo que o vascaíno quer é um ano bem diferente dos anteriores. O Alex pode ir na esteira de um time melhor, também tem toda a condição individual de apresentar um futebol melhor. E que campeonato brasileiro que a gente vai ter esse ano, né? Com os 4 gigantes que subiram, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, realmente o campeonato tem que abrir o olho todo mundo desde o começo, né? Porque A nota de corte... tem muito gigante em campo. A nota de corte ficou mais complicada, né? Porque você limpou aquela gordura dos times um pouco menos tradicionais. Eu diria que alguns caíram, como o Ceará, que era um time bem estabilizado em outras competições e acabou caindo no Brasileiro, né? Que outros fiquem de olho, porque afinal caem 4. E quando você olha a lista dos 20 clubes que disputarão o Brasileiro deste ano, fica difícil você escolher 4 ali para dizer que vai cair sem dor. Né? Todo mundo vai fazer uma certa falta. Essa semana eu estava no SFC, a gente estava conversando sobre o que esperar desse Vasco. É difícil falar sobre um time que está sendo montado com um técnico novo. É exatamente o oposto do Palmeiras, que os jogadores estão lá com o mesmo treinador, um trabalho que já vem de anos, né? Ele não existe ainda. Esse Vasco é um Vasco hipotético. Parece bom no papel que está pintando aí. Melhor do que era, sem dúvida, mas em termos de estrutura, e até antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Carioca. Mesmo no Carioca, o Vasco entra como 4ª força, atrás do próprio Botafogo, porque o Botafogo já passou por um processo de amadurecimento que o Vasco ainda vai iniciar. O Botafogo montou 3 times para ter esse time atual. E a janela de meio de ano foi fundamental, né? Tiquinho, Soares e companhia ajudaram demais. Mudou todo o jeito do time jogar, né? Toda a potencialidade do Botafogo. Quer dizer, a ideia é que o Vasco acerte de primeira. Mas e se não acertar? Talvez nisso o Carioca também seja um bom laboratório para esse desafio, que sem dúvida é o maior hoje, né? Não só de manutenção da Série A, mas de buscar coisas maiores, uma vaga na Sul-Americana, eventualmente uma vaga em Libertadores. Eu acho que todo mundo tem direito de pensar nessa vaga. No começo da temporada passada, quem é que falava em Internacional e Fluminense com a ênfase e com os resultados que eles demonstraram? Então, se o trabalho for bem conduzido, o principal acho que o Vasco já tem, não tinha muito tempo, organização, profissionalismo, dinheiro, né? Porque isso é fundamental, sem dinheiro não se faz futebol, então agora é aproveitar bem isso dentro do tempo disponível. 7 de janeiro, a temporada começa. Eu gosto dessa época. Galera, isso aí, o time do Vasco, né, vem tentando se montar da melhor maneira possível, até que eu tô gostando do jeito que a diretoria da SAF 777 tem lidado com isso, né? O fator contratações, não tem feito loucuras, tem tá trazendo assim jogadores assim. Eu acho que contratações pontuais que pode ser muito útil para o time do Vasco na temporada, ainda é pouco. Sim, mas eu acredito que seja suficiente para o Vasco se manter pelo menos na elite do futebol, né, e ficar brigando pela parte intermediária das competições. Não adianta o torcedor ficar irritado, achando que o Vasco vai montar um time de elite igual o time do Flamengo, vai montar time igual o do Palmeiras. Não vai. Não vai. O torcedor tem que ter consciência que isso daí é o início de trabalho, é o primeiro ano da SAF, entendeu? O primeiro ano da SAF no Vasco, então vai reestruturar, tem tudo aquele trabalho de reestruturação. Quem não lembra do Flamengo lá atrás? Quem não lembra do Palmeiras? Foi um trabalho assim, não adianta que não é imediato. O Flamengo começou lá atrás, 2012, 2013, foi colher os frutos quando? 2019. A partir de 2019, o Flamengo começou a ganhar títulos relevantes, ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, aí veio depois Campeonato Brasileiro de novo, Carioca, e assim vai, entendeu? Tem que ter paciência, porque aos poucos a equipe vai conseguir se reestruturar, porque a SAF costuma fazer esse estilo de contratações. A gente não vai contratar jogadores assim, multimilionários, não vai pagar 2, 3 milhões no jogador sem necessidade. Primeiro tem que organizar a casa, começar a disputar competições internacionais para poder aumentar a receita do clube,
vai vir novas marcas querendo patrocinar e com isso a equipe vai aumentando a receita, vai fortalecendo a marca e quando você for ver, o time já tá conseguindo brigar de igual para igual no termo de contratação. Quando eu falo de igual para igual, eu digo em termos de contratações, porque dentro de campo a situação é outra. Quando você entra dentro de campo, pode acontecer tudo. Um time, às vezes, que tem 200 milhões, 300 milhões de contratações, perde para um time que tem 15 milhões de contratações. Então, quando eu digo brigar, é por caso de conseguir brigar para pegar um jogador do time do Flamengo, do Palmeiras, entendeu? Então, tem que ter calma, porque aos poucos as coisas vai se acertando. O Vasco teve que vender o Andrei, porque vai entrar um dinheiro muito bom. Então, essa venda foi excelente para os cofres aí do Vasco. O Vasco vai conseguir se reestruturar muito bem com a venda do Andrei. É bom para o Vasco, bom também para o jogador e bom também para o futebol brasileiro. Isso mostra que nossos jogadores ainda são muito bem valorizados na Europa, entendeu? Nossos jogadores aqui do Brasil não perdem nada para nenhum jogador da Europa, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. E se você tá confiante na temporada do Vasco, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.